Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira da Semana Santa, 12 de abril de 2022, o Evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e 36 a 38. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. O galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Então, Jesus faz uma profecia justamente do momento em que ele é preso e os discípulos fogem. E São Pedro, amados irmãos e irmãs, conhecia Jesus, pois já tinha 3 anos que caminhava com o Mestre, mas ainda vacilava na fé. Por isso foi surpreendido, né? Ou melhor, por isso foi repreendido, né? Quando Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, né? Lembrando também que temos o episódio em que Pedro afunda no mar e Jesus diz: homem de pouca fé, por que duvidaste, né? E no evangelho de hoje, né, irmãos, Jesus diz justamente isso, que Pedro vai negá-lo 3 vezes, né? Antes que o galo cante. E hoje, como já falamos, né, ele, refazendo uma recordação, né, Pedro, quando Jesus fala da morte, Pedro diz que Jesus, né, não deve fazer isso, ou seja, que Jesus não deve aceitar a morte, né, que Deus não queira essa morte. Mas aí Pedro é chamado de tentador, né, justamente porque Jesus diz: tu não pensas como Deus, tu pensa como os homens. E no evangelho de hoje, né, Pedro continua pensando como os homens, pois ainda não ama de verdade o seu mestre.
E assim, amados irmãos e irmãs, Deus não se satisfaz somente com a nossa fé. Por isso, depois da ressurreição, Jesus vai perguntar 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos também nós, como discípulos, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa inteligência. Lembrem, né? Aquilo que nós repetimos na nossa missa, na Santa Missa. Conhecer para confiar. Confiar para amar. Porque só amo em quem confio e só confio em quem conheço. Então, quando eu conheço, eu confio, né? E confiar, lembre, é ter fé, né? Então, eu tenho fé, mas ainda falta amar. Então, eu preciso conhecer para confiar e confiar para amar, né? Porque não tem como ter uma relação de amor onde não há confiança. Então, amados irmãos e irmãs, que nós também possamos crescer na nossa fé e, conhecendo a Deus, possamos ter fé nele e, tendo fé, possamos também amar. E Jesus pergunta a Pedro justamente isso, se Pedro o ama. E é claro, essa pergunta também é feita a todos nós. E nessa Semana Santa, amados irmãos e irmãs, que o nosso amor a Deus seja muito mais presente, ou seja, que a gente seja capaz de perdoar, que a gente seja capaz de dar esmolas, enfim, que as nossas boas obras, como diz o Mestre, glorifiquem ao nosso Deus. Então, que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.